Gostaria de agradecer primeiramente a Fernanda, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, por estar empenhada nesse processo de matrícula. Então, agradeço o empenho dela e dos demais que ajudaram ela a estar organizando esse evento. Gostaria também de dar boas-vindas, um retorno para todos. Agradeço a presença de 48 alunos. Eu sei que semana que vem a gente também vai ter um evento da Prograde, mas como é um evento maior, ou seja, ele vai ser da UTF toda, então eu acho que seria bom a gente, num grupo menor aqui, no caso a Engenharia Química de Londrina, a gente está podendo conversar, tirar dúvidas, talvez lá no momento acaba sendo dúvidas específicas, então fica um pouco complicado para vocês tirarem dúvidas, às vezes acaba o tempo também, eu acho que o tempo vai ser um pouco mais restrito lá, então é interessante vocês terem essas várias oportunidades. Desejo a todos um bom retorno, que este ano seja um pouco menos turbulento quanto o ano passado, apesar do nosso calendário ser 3 semestres em um ano, né? Então, percebam que, pelo menos com relação às aulas, elas vão ser um pouco mais condensadas do que foi no ano passado. Então, eu vou só fazer uma pequena apresentação a vocês, e aí a gente vai gerando dúvidas, aí se quiser abrir o microfone, fazer a pergunta ou no chat, então sintam-se à vontade para estar fazendo essa abordagem. Então, o que a gente vai estar falando aqui a respeito do calendário de 2021 e do cronograma de 2021 para o processo de matrícula. Então, começando aqui pelo calendário acadêmico, nós vamos ter entre os dias 18 de fevereiro e 25 de maio, referente ao semestre de 2020/1, né, o que está faltando, o que ficou faltando, e o 2020/2. Então, percebam aqui que nesse intervalo de 18 de fevereiro a 25 de maio, são 13 semanas. Então, dependendo do dia da semana que caia as aulas, ela pode ter, no máximo, 13 semanas. Mas vocês vão perceber que tem algumas disciplinas, e aí eu já verifiquei que no primeiro período, a disciplina de introdução à engenharia química, ela cai numa quarta-feira. E na quarta-feira, nós vamos ter só 12 semanas. Então, nós vamos ter só 12 semanas, então vai ficar um pouco mais restrito. Não que 13 semanas não vá, né? Claro que vai. Mas é só um exemplo para vocês verificarem o que está acontecendo agora nesse ano. Nesse ano que nós vamos tentar recuperar o do ano passado. Eu sei que tempo a gente não recupera, mas é uma forma da gente tentar minimizar os danos causados no ano passado. Então, só lembrando que nesse primeiro período aqui, ó, que a gente compreendido entre fevereiro e maio, as disciplinas vão acontecer através de atividades pedagógicas não presenciais, então só mudou o P ali, entrou no lugar do D, que antes falava atividade didática não presencial, mas agora é atividade pedagógica não presencial. Então, esse período aqui vai acontecer, as aulas vão acontecer através de não presencial. Pode ser, dependendo, e aí isso não depende da gente, né, não depende da universidade, depende mais dos órgãos superiores, pode ser que a gente volte às aulas presenciais, mas a princípio, esse primeiro período está marcado para acontecer não presencialmente.
E então, Professor, desculpa interromper, mas um aluno perguntou se é real a informação de que haverá aula de sábado. na engenharia química, não. Na engenharia química, então, só adiantando, na engenharia química, nesse primeiro período agora, compreendido entre fevereiro e maio, as aulas, o horário é o mesmo do ano passado. Não houve mudança. Então, não teve nenhuma mudança. Nós só tivemos mudanças de professores, porque nós tínhamos algumas professoras que estavam afastadas com relação à gestação. Então, elas já estão voltando. Então, só tem essas professoras que elas vão estar nessa disciplina, mas o horário permanece o mesmo. Então, a introdução à engenharia química no ano passado era na quarta-feira, às 10 para as 4. Esse ano continua no mesmo horário. Há disciplinas de projetos, na verdade, todas as disciplinas da nossa matriz, ela não vai mudar de horário nesse primeiro período, tá? Então, no primeiro período, e aí, consequentemente, não temos aulas no sábado. Então, a engenharia química não vai ter aula no sábado. Eu não sei se outros cursos vão ter, mas eu acredito que não, porque o nosso horário manteve o nosso horário e manteve o horário da UTF Londrina todo. Então, não houve mudança. Então, vocês podem conversar com alunos de outros cursos, e não houve mudança, não houve alteração do horário. E por que não houve mudança de horário? Não houve mudança de horário porque alguns alunos que não fizeram, que estavam matriculados no ano passado, né, na 2020/1, e eles não quiseram fazer a disciplina, ou a disciplina não foi ofertada não presencial, essa disciplina, eles têm uma garantia que eles vão conseguir vão conseguir se matricular nessas disciplinas. Então, para que conseguisse ter essa garantia, era necessário que o horário não mudasse. Então, o horário, ele não muda. Então, isso eu afirmo para o Fabrício, que não vai ter aula no sábado. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada. Tá bom, professor. A Tarsis está perguntando: os professores do Departamento de Engenharia Química ainda serão incentivados a deixar as aulas síncronas gravadas em benefício dos alunos? Eu vou estar conversando com os professores para tentar deixar essas aulas síncronas gravadas. Mas isso nessa nova resolução agora, que é a 48 de 2020, que eu vou mostrar para vocês depois, ela não deixa na verdade, ela deixa o professor decidir isso. Então, pode ser que o professor não queira gravar. Eu vou incentivar os professores a deixar essas aulas gravadas, mas a resolução, ela não obriga como a outra obrigava a deixar gravado. Essa, ela não obriga a gravar. Mas, em contrapartida, ela não obriga o professor a gravar. Então, se o professor falar, essa aula não vai ser gravada, ele tem que deixar o material daquela aula. Então, isso está na resolução. Está claro na resolução, tem um artigo lá que diz que se o professor não for disponibilizar a aula gravada, ele precisa disponibilizar o material daquela aula. Não é o material todo, ele precisa deixar o material daquela aula disponibilizado. Então, aula por aula, vai ser necessário que ele disponibilize esse material dessa aula, tá bom? Eu só vou continuar aqui, daí daqui a pouco a gente começa de novo, tá? Então, vocês percebam aqui que em todos os 3 períodos que vão acontecer nesse ano, teve uma redução da quantidade de semanas, ou seja, eram 16, 17, até 18 semanas que a gente tinha em condições normais. Como a gente está tentando colocar os 3 semestres, ou até os 4 semestres num ano só, então precisou haver uma redução na quantidade de semanas. Então, condensou. Só que quando diminuiu lá, por exemplo, de 12 para 13 semanas,
não significa que a matéria não vai ser dada. Ela precisa ser dada. Ela vai precisar ser passada para vocês. E aí, é aqui que entra um ponto bem importante para vocês já terem ciência disso. Então, se teria 18 semanas e a gente só está tendo 13 semanas e toda a matéria vai ter que ser dada, então o que acontece é que vocês vão ter que fazer algumas atividades assincronamente, ou seja, fora digamos, da aula síncrona. Então, vocês vão ter que dedicar um pouco mais, né, para essas atividades que vão ser repassadas pelos professores assincronamente, tá bom? Então, às vezes vocês podem até pensar, são 13 semanas, então, e aí são três períodos no ano, eu vou tentar recuperar o ano passado. Tomem cuidado, porque se vocês pensarem, normalmente cada semestre tem 5, 6 até 7 disciplinas. Aí eu vou pegar mais, porque como é a distância, eu vou conseguir fazer. Lembre-se que fora das aulas normais, das condições normais, vocês vão ter que se dedicar para fazer o que está faltando. Então, não peguem. Isso é uma orientação minha, mas vocês podem... É o livre-arbítrio de vocês. Então, vocês têm essa possibilidade de fazer essa escolha. A sugestão que eu dou é não peguem muitas disciplinas para tentar recuperar o ano passado. Até alguma, até eu acho que é possível, mas não tentem fazer dois períodos num só, porque vai ser complicado, vai ser muito condensado. Então, tomem cuidado com relação a isso. Então, essas 13 semanas que nós vamos ter aqui, imagina, são 13 semanas que vão ter que ser dado, enquanto antes era só 18 semanas. Então, tomem esse cuidado. Aí, continuando, depois em 2021, /1, que aí nós vamos estar começando esse ano, nós vamos estar começando em 16 de junho, e vai até 4 de setembro, também com 13 semanas, e depois 2021/2, que vai de 22 de setembro até 22 de dezembro, e aqui tem uma semana a menos, nós vamos ter 12 semanas. Então, depois mais para frente, a gente volta a conversar sobre essas semanas, vamos conversar sobre esse período aqui, que é o nosso próximo período, que são referentes ao ano passado. Então, a matrícula, ela começa dia 5 e vai dia 8 de fevereiro, e aí, isso aqui é uma informação mais para os calouros. O que significa essa matrícula? Essa matrícula significa vocês fazerem o horário de vocês. Não é uma matrícula igual, vamos pensar assim, no colégio de ensino médio, que ia lá e só fazia a matrícula. Não. Aqui, na UTF, a gente chama de matrícula quando vocês fazem o horário de vocês. Então, vocês vão entrar no portal do aluno e, a partir do dia 5, a partir das 9 horas, vocês vão entrar lá e vocês vão fazer o horário de vocês. Vocês que fazem o horário de vocês. Então, quando vocês forem fazer o horário, vocês podem mudar, pode alterar, pode fazer o que vocês quiserem nesse horário. E vocês podem mudar também. Então, eu fiz um horário lá no dia 5, aí resolvi mudar lá no dia 8. O sistema vai entender o último que vocês fizeram. E fica tudo armazenado. Então, a gente consegue, através do sistema, ver tudo que vocês fizeram. Então, se vocês entraram se matricularam numa disciplina, saíram dessa disciplina, então é guardado no histórico, no sistema acadêmico. Então, o sistema acadêmico vai entender a última alteração que vocês fizeram é que vai estar valendo. E ela vai entre os dias 9 e o dia 18. Então, é necessário que vocês façam a matrícula. Se vocês não fizerem a matrícula entre os dias 5 e 8, vocês não estão mais na universidade. Vocês perdem a vaga. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque esse daqui é o período mais importante que vocês têm.
é o período que vocês têm para se matricularem. Então, se não se matricular, o sistema, ele já tira vocês ele já deixa, na verdade, ele deixa vocês como desligados. Então, vocês acabam perdendo a vaga. Então, tomem cuidado com isso. No dia 11 de fevereiro, também entre as 9 e as 18 horas, tem um período de ajuste. E no dia 12 de fevereiro, entre as 9 e as 18, tem um período de inclusão, que são aquelas, se quer fazer uma disciplina de outro curso, então, e aí vai ser nessa época aqui, no período de inclusão, tá bom? Continuando, então, para as disciplinas de 2021/1, todas as disciplinas na engenharia química vão ser ofertadas, tá? Todas. E quando eu digo todas, desde teórica e prática. Tudo bem? Então, os docentes vão ministrar todas as unidades curriculares na modalidade remota, com a realização de um planejamento no sistema acadêmico. Então, vocês vão ter acesso a esse planejamento que o professor fez no sistema acadêmico, vão ter os horários e vão ter os canais de comunicação com vocês. Então, tudo isso vai estar lá no portal do aluno. Nos 2 primeiros meses de 2021, agora com relação ao auxílio, foram investidos 4.232.000 no programa de auxílio estudantil emergencial. Os recursos são destinados a estudantes de baixa renda, regularmente matriculados em curso da universidade. O próximo edital, ele está previsto agora para fevereiro. Então, fiquem atentos que provavelmente vocês devem estar recebendo e-mail. Olhem o e-mail de vocês, o e-mail que está cadastrado na UTF, que é esse e-mail. É através desse e-mail que a universidade mantém contato com vocês. Um outro projeto, chama-se Alunos Conectados, que distribui pacotes mensais de dados de internet de 20 GB para a realização das atividades pedagógicas não presenciais. A primeira fase teve resultado divulgado agora em 9 de janeiro, e aí a segunda etapa vai receber inscrição entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março. Além disso, o estudante, vocês podem solicitar apoio pedagógico, psicológico e social junto ao Departamento de Educação, o DEPED, ou o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil. Então, pode também encontrar as últimas novidades na página lá dos alunos da UTFPR. Tudo bem? Então, essas seriam as informações que eu teria para passar para vocês, e eu acho que o que a gente mais teria agora era tirar dúvidas, né? Eu acho que vocês devem ter mais dúvidas do que essas informações que eu passei. Então, vamos dar uma olhada. Professor, desculpa, isso já é para esse primeiro semestre, né, de agora, que está escrito 2021/1. É o primeiro período. É o primeiro agora, né? Tá. Essas disciplinas, quando eu falo 2021/1, é que vão acontecer agora. Não são as disciplinas desse semestre 2021/1, são do ano passado. A Daniele pergunta sobre os laboratórios. Vai fazer agora, Daniele. Então, vão acontecer os laboratórios, nós vamos estar desenvolvendo atividades de laboratório. Então, os professores vão estar elaborando vídeos, e a gente vai elaborar de uma forma com que a perda com relação ao aprendizado seja reduzido. Mas vocês também têm a opção de não fazer, tá? Então, tem esses dois lados. Quem se sentir, eu acho que é importante a gente participar dessas aulas presenciais, nada impede, vocês podem deixar quando voltar presencial, fazer essas disciplinas práticas de laboratório presencialmente. Mas, mesmo assim, nós vamos ofertar essas disciplinas, os professores, os técnicos, e na engenharia química, nós fizemos uma parceria com todas as engenharias químicas da UTFPR, então nós vamos elaborar
vídeos, nós vamos elaborar material para essas atividades de laboratório. E aí, quando eu falo essas atividades de laboratório, são essas atividades de Lab 1, Lab 2 e Lab 3. Então, são essas disciplinas que nós vamos estar havendo uma integração entre todos esses cursos para desenvolver materiais e vídeos para vocês. Todas as disciplinas serão ofertadas, independente de ser prático ou não. Isso, Mayara, acabei de falar. Vão acontecer todas as disciplinas, tá? A não presença, não, né? O Diego pergunta se a não presença das aulas síncronas resultará em falta. Não vai ter falta, tá bom? Não tem como a gente ficar, se a disciplina é não presencial, então a gente não vai cobrar essa presença. Isso está na resolução também, tá? Então, a resolução, ela fala que não vai ter falta. Deixa eu ver. O Brian diz que você disse que a volta presencial depende se o órgão de saúde, e no caso, a Prefeitura de Londrina, aceitarem, mas a faculdade... na verdade, não é só a Londrina, né, o Brian, porque a UTF, a gente precisa pensá-la num todo. E aí, se a gente pensar a UTF num todo, então a gente precisaria pensar no governo estadual. Então, não é por município. Então, a gente precisa pensá-la como uma instituição estadual. Então, a gente precisa aguardar o posicionamento do governo estadual e, na verdade, a gente precisaria até aguardar posicionamento do MEC, né? O MEC que vai determinar isso daí, o retorno ou não das aulas presenciais. Se bem que hoje o MEC deixa isso para a universidade determinar o retorno ou não. Mas aí, só uma informação, até o final do ano passado, a informação que a gente tinha é que se a gente começar o período letivo não presencial, nós vamos terminá-lo não presencial. Por quê? Vocês imaginam, a gente começa a aula dia 18, aí no começo de março, vão voltar presencial. Imagina como que fica a vida de vocês, ter que sair de onde vocês estão, vou vir para Londrina, talvez alguns tenham entregue o apartamento, talvez, então vai ter que, teria que ter um prazo para a gente conseguir fazer isso. Então, até a informação que a gente tinha do ano passado é que se a gente começa as atividades não presenciais, nós vamos terminá-la não presencial. Então, por isso que eu digo a vocês que nesse primeiro período agora, provavelmente essas disciplinas, elas devem acontecer não presencial. O José Ricardo tem uma dúvida: no primeiro período serão ofertados o primeiro e o segundo semestre. Porém, minha turma teve somente... Então, na verdade, o Ricardo, é o seguinte, a gente está falando do primeiro e do segundo semestre do ano passado, mas começou de novo, tá? Começou tudo de novo, então o primeiro período do ano passado, que a gente só teve um só, porque o segundo não entrou ainda, não tinha entrado, né? Então, vocês tiveram só 2 disciplinas, foi a disciplina de introdução e a disciplina de expressão gráfica. Então, esse semestre agora, vocês vão se matricular novamente, de novo, iniciando, eu vou me matricular em todas as disciplinas do primeiro período. E então, como a gente fez duas disciplinas no ano passado, talvez eu possa fazer uma a mais nesse semestre. Então, começando tudo de novo, tá? Esquece o que foi no ano passado e agora vocês vão se matricular nas disciplinas normalmente. Então, se está faltando
5 disciplinas do primeiro, se matricula nas 5 disciplinas do primeiro período. Então, vocês vão precisar fazer a disciplina tudo, se matricular de novo, tá? Qual será o período de cancelamento da disciplina? A Gabi está perguntando. Gabi, vai ser o seguinte, vai ser colocado um cronograma, a DIRGRADE vai enviar essa informação para todos vocês, para saber quando vocês podem cancelar essa disciplina, tá? Os pré-requisitos continuam a mesma coisa, Fernanda. A Fernanda pergunta sobre os requisitos, eles não mudaram nada. A resolução que está funcionando, as APNPs, elas não falaram nada de requisitos, e os requisitos permanecem da mesma forma. Então, a Fernanda pergunta também, provas que não poderão ser feitas no horário de aula, por conta de estágio e trabalhos, como pode ser feito? Segunda chamada. É só fazer segunda chamada. Vamos pensar que era uma presencial e você precisou faltar por algum motivo. Então, é através de segunda chamada. Aí o Brian pergunta, mas a universidade quer a volta ou não? É difícil você falar assim, Brian, a universidade, porque parece que a universidade é alguém, né? Então, a universidade, na verdade, somos todos nós. Então, a gente tem um reitor, mas o reitor, ele não vai tomar essa decisão sozinho. Eu quero voltar. É um conjunto, os alunos, os professores. Então, tem professores que querem voltar, tem professores que não querem voltar, tem colegiados que querem voltar. Então, não dá para falar se a universidade quer voltar ou não, porque a universidade somos nós. Então, é difícil a gente falar que quer voltar ou não, sabe? Então, isso daí de quer a volta ou não, claro que a gente quer a volta, mas com segurança, né? Então, eu acredito que todos entre nós aqui, professores, diretores, o reitor, a gente quer voltar, com certeza, mas com segurança. Se não tiver segurança, porque a gente sabe que essa pandemia, esse vírus, ele ataca algumas pessoas mais frágeis. E aí a gente pensa, os jovens não tem problema, só que a universidade não são só jovens. Então, até mesmo alunos, nós temos alunos de 40, 50 anos com a gente. Talvez aqui em Londrina não, mas em outras cidades, Curitiba, Ponta Grossa, nós temos alunos de mais idade. Então, nós vamos colocar todo esse pessoal em risco, professores também, técnicos, todos também, alguns são pessoas de risco. Então, a gente vai colocar todo esse pessoal, vamos retornar e colocar todo mundo em risco. Então, eu acho que é uma situação talvez um pouco complicada perguntar se a universidade quer voltar ou não. A gente quer voltar desde que tenha alguma segurança. Então, primeiramente, a gente quer, né, que todos tomassem a vacina, todos tivessem acesso à vacina. Então, mas a gente nem tem vacina suficiente quer dizer, a gente nem tem vacina, né, porque a quantidade de vacina que tem hoje não consegue atender nem as pessoas que estão trabalhando diretamente no combate ao vírus. Então, é difícil a gente falar isso, mas a gente só vai voltar se tiver segurança, senão a gente não vai voltar. A Verena pergunta qual a data da matrícula. Então, Verena, a matrícula é de 5 a 8 de fevereiro. Tá? Então, é de 5 a 8 de fevereiro a matrícula. Depois, dia 11 de fevereiro, tem um período de ajuste. E depois, dia 12,
e a inclusão de alguma disciplina de outro curso que vocês queiram inserir no horário de vocês. O Diego pergunta se terá limite de alunos por matéria? Se sim, quantas pessoas? Não tem, né, o Diego? Agora a gente não tem essa limitação de alunos porque o que limitava era o nosso espaço físico. E agora o nosso espaço físico não tem espaço físico, né? A gente coloca na sala ali quantos alunos a gente conseguir. Então, é a oportunidade de alguns alunos que não conseguiam fazer a disciplina porque não tinha vaga, é a oportunidade agora que vocês têm de conseguir fazer. Deixa eu ver mais. O Matheus, tem possibilidade em algum momento do ano voltarmos de forma híbrida? Tem. Tem essa possibilidade, mas a gente não sabe como fazer isso ainda. Então, a gente está pensando agora a princípio, esse calendário do 2021 foi pensado em acontecer totalmente não presencial, mas com certeza podem acontecer mudanças e devem acontecer mudanças durante o ano. E aí talvez possa acontecer híbrido também. Só que aí a gente precisa pensar também em algumas situações, né? Porque vocês vão estar vindo para cá para assistir quantas aulas, sabe? Como será? Essa outra situação que a gente precisa pensar bem. Os pais de vocês vão mandar vocês para cá para vocês irem assistir quantas aulas. E aí, então isso é uma coisa para ser pensada melhor. Por exemplo, os labs estão sendo ofertados de forma presencial e as teóricas de forma remota. Então, isso é uma coisa que é bem, bem difícil, porque vamos pensar que se as teóricas a gente faça remotamente e as práticas a gente faça aqui. Então, não é todo mundo que vai conseguir sair. Então, ele vai estar fazendo a disciplina dele lá na casa de vocês, na casa dos pais de vocês, e aí vocês vão vir, uma vez por semana, vocês vão vir para cá, para Londrina, para fazer essa prática. Talvez quem mora em Biporã, quem mora aqui em Cambé, quem mora em Rolândia, consiga fazer isso. Mas vamos pensar alguém que mora em São Paulo, capital. Vai sair uma vez por semana, sair de lá, vir para cá, assistir uma aula à tarde e voltar. Então, isso que é um pouco difícil da gente conseguir conciliar. Isso é um pouco difícil de acontecer dessa forma, esse híbrido que você está falando aqui. Então, eu acho muito, muito difícil disso acontecer. Essa forma aqui, mesmo porque, se vocês pensarem, o que poderia acontecer? A gente não vai conseguir colocar todos os alunos, isso eu estou falando Lab 1, Lab 1, Lab 2 e Lab 3, os laboratórios de engenharia química. Vocês não vão conseguir, a gente não vai conseguir colocar todos esses alunos no mesmo horário à tarde. Então, teria que ter, por exemplo, 2 ou 3 turmas durante a semana. Então, teria que ter 3 dias a tarde toda, 4 dias a tarde toda, porque a gente não pode colocar todo mundo ao mesmo tempo, né, no laboratório. Então, eu acredito que essa situação que você cita aqui de híbrido, isso não vai acontecer. Isso não é muito difícil de acontecer porque envolve muitas pessoas. As pessoas têm características muito comuns, muito individuais. Então, é muito difícil da gente conseguir decidir agora que essas práticas vão ser presenciais. Então, com certeza, essa situação de presencial lá não deve acontecer. A Tarso pergunta se os professores são obrigados a fazer provas no horário de aula, ou poderão marcar um dia arbitrário, como funcionou semestre passado. Continua a mesma coisa, o professor vai decidir
quando vai ser essa prova, se ele vai aplicar no dia da aula síncrona ou da aula assíncrona. Então, a decisão vai ser dele. A gente pode até orientar, a gente pode até conversar, mas essa decisão é do professor. Professor, Pode falar. desculpa interromper. Pegando o gancho aí nessa fala da Tarsis, eu acho que seria interessante o senhor conversar com todos os professores da engenharia química e talvez fazer um levantamento de quem está trabalhando ou quem está fazendo estágio, para que a gente, assim, esse pessoal não fique tão prejudicado, essa questão das provas serem no horário síncrono, por exemplo. Aí, assim, mas é só uma sugestão que eu estou fazendo. Porque eu vejo que muita gente, depois que começou a pandemia, ou teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, ou teve que fazer estágio, começou a fazer estágio e tal. Então, acho que seria legal fazer um levantamento, assim, das turmas que o pessoal está fazendo mais estágio, que geralmente é do quinto período para frente, ou o pessoal que está mais em casa, para que não ficasse tão ruim os horários. Porque, assim, a gente sabe que não é todo chefe que vai liberar para fazer prova, por exemplo, entendeu? Então, eu queria dar essa sugestão. Então, Camila, os professores da engenharia química, eu posso conversar com eles, não tem problema nenhum. Da minha parte, não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, os outros professores, eu precisaria conversar com os chefes de departamentos que eles fazem parte, e aí pedir para eles fazerem isso. Mas, por exemplo, se a prova cair num horário em que vocês estejam trabalhando, vocês podem pedir uma segunda chamada, justificar qual é o motivo da segunda chamada, e aí o professor marca num horário em que vocês vão poder. Então, eu acho que talvez esse prejuízo que você fala, eu vou tentar fazer com que isso não aconteça. Eu vou conversar com os professores na semana que vem, dar essa sugestão para eles, mas aí vocês também, mesmo que eles decidam que não, quando vocês fizerem a solicitação de segunda chamada, eu vou deferir sem problema nenhum, tá? Vocês não vão sair prejudicados com relação a isso. Eu sei que uma grande parte de vocês estão trabalhando, então, se estão trabalhando, ninguém está trabalhando porque quer por diversão. Está trabalhando porque precisa. Todo mundo trabalha porque precisa. Então, eu sei da necessidade de cada um, e então eu vou fazer com que, com relação a isso, vocês não tenham prejuízo nenhum. E caso aconteça, eu peço que vocês conversem com o professor, vejam com ele essa possibilidade, explique a situação de vocês, e se caso não resolver mesmo, aí vocês me procuram que eu vou tomar as devidas providências, vou conversar com o professor, explicar, então, mas eu não quero que vocês sejam prejudicados por esse motivo, porque eu acho que esse motivo é o menor de todos os problemas, sabe? Esse tipo de problema de vocês estão trabalhando e não podem fazer a prova, vocês fazem em outro horário, sabe, eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Tá bom, Então, professor, muito tá, obrigada. nada. Continuando, então, José Guilherme, esse ano vai abrir processo de equivalência de... o Guilherme, só me responde, isso aqui é processo de convalidação que você está pedindo, né? Talvez você tenha feito alguma disciplina e você quer convalidar elas, né? Tá. Então, esse período de convalidação, ele é aberto o tempo todo. Você pode fazer um requerimento, mandar um requerimento para o DERAC pedindo convalidação de disciplinas. Então, pode fazer isso já. Isso está sempre, tá ficando aberto direto. Então, se você conseguir fazer isso até agora, seria até melhor, porque daí você já evitaria de pegar alguma disciplina. Tá? Então, porque
Por que eu falo isso? Porque se você, por exemplo, vamos pensar que você vai convalidar cálculo 1. Então, mas você não sabe ainda, você não pediu a convalidação. Aí você se matricula em cálculo 1. Aí depois você pede convalidação e é convalidada. Então você não vai fazer cálculo 1 e aí fica uma vaga perdida. Então essa vaga fica lá, poderia estar uma outra pessoa ocupando e você acabou não, acabou por causa da convalidação deixando essa vaga. Então, se vocês puderem fazer isso semana que vem, antes do dia 5, acho que era o ideal, quem tiver disciplina para convalidar. Então, faz um requerimento, manda para o DERAC, e aí e aí eu já convalido. Na verdade, eu vou analisar primeiro, né? Eu vou analisar e ver se convalido ou não, mas eu vou analisar primeiro. Continuando. O Matheus, como o tempo de cada semestre foi reduzido? Então, o Matheus, continua a mesma coisa, só que aí nós vamos ter que... Vamos pensar o seguinte, o professor, na hora que ele for fazer o planejamento dele, construir o planejamento dele, que ele faria em 18 semanas, ele vai precisar fazer em 13 semanas. E aí não cabe, tá? Então não vai caber. E aí que o sistema vai dizer? Vai dizer que o complemento de carga horária, ou seja, o CCH, vai precisar ter uma carga horária complementar. E como que o professor vai complementar essa carga horária? Através de atividade assíncrona. É assim que vai ser feito. Porque se você não tem como colocar uma disciplina que é de 4 aulas semanais e aumentá-la para 6. Ela vai continuar sendo com 4 aulas semanais, só que aí se vocês multiplicarem essas 4 aulas semanais, elas multiplicar por 13 semanas, por 12 semanas, não vai dar a quantidade final. E aí, o que vai ser preciso fazer? Vai precisar complementar essa carga horária. E essa carga horária vai ser complementada através de atividade assíncrona. A Fernanda pergunta, como ficarão a questão dos exames de suficiência? O exame de suficiência, ele vai ser obedecido através da resolução das atividades presenciais, não é as não presenciais. Então, no semestre passado, a resolução da ADNP, ela falava sobre o exame de suficiência. Nessa resolução da atividade presencial, atividade pedagógica não presencial, que são as APNPs, ela não fala. Então, ela não fala dessas atividades. Então, essas atividades, esse exame de suficiência, ele vai obedecer o regulamento antigo. Antigo não, o presencial. Letícia, vão ser ofertadas sim. As aulas de humanidades vão ser ofertadas. A Camila pergunta, no momento da rematrícula, qual etapa que as vagas são preenchidas por ordem de chegada? É no momento do ajuste? É no ajuste e na inclusão. Na verdade, é no da inclusão. Isso que você está perguntando é da inclusão. É na inclusão que é por ordem de chegada. Então, são vagas que sobraram ali, e aí são no ajuste também, Camila. Agora, você falando assim, tanto no ajuste quanto na inclusão, tem o horário de chegada. Professor. Pode falar. Só uma coisinha que eu lembrei aqui agora. Vamos supor, eu faço a minha matrícula no dia 8, puxo lá as disciplinas, me matriculo e tal. E aí, a hora que sai o resultado, eu fui aceita em todas as disciplinas. Aí eu não posso mudar nada no ajuste, né?
Então, não pode, porque tudo que você pediu já foi aceito. Ah, entendi. Eu só posso fazer alguma alteração na etapa de ajuste se eu não tivesse sido aceita em pelo menos uma disciplina na Isso, primeira etapa, né? isso mesmo. Ah, tá. E depois, Beleza, então. e depois, no período de inclusão, você pode incluir alguma disciplina também. Ah, sim. Entendi. Obrigada. Nada. Então, pessoal, mais alguma coisa? A Gabi pergunta, haverá um número fechado de vagas? Então, Gabi, não vai ter, né? Não tem como ter esse número de vagas fechado, tá? Então, a não ser, eu não sei como que o pessoal da matemática decidiu com relação aos cálculos, mas a princípio não era para ter essa limitação, né? Porque se a gente não tem um problema de espaço físico agora, então seria interessante que quem pudesse fazer se matriculasse e conseguisse fazer a disciplina. Então, por isso que eu acho que não tem esse problema. A não ser que tenha muita matrícula, né? Muita inscrição em alguma disciplina. Ô, professor, porque de certa forma isso não vai comprometer os professores a corrigir os trabalhos e provas? Vai comprometer sim. Vai comprometer, mas é um momento que a gente está vivendo que vai acabar a gente tendo que enfrentar esse problema, né? Mas é temporário. Mas eu só preciso confirmar, mas se não me falha a memória, parece que cálculo, eles iriam limitar para 100 alunos. Tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só ver com relação se isso é só na matemática ou em quais outras áreas, e eu passo para vocês. Na segunda-feira eu mando eu tenho uma lista de transmissão lá no WhatsApp, daí eu mando para vocês qual é a limitação. Eu sei que nas disciplinas específicas de engenharia química a gente não tem esse problema. Então, porque eu dei uma olhada e eu vi que a quantidade de aluno que está faltando fazer em cada disciplina é possível do professor tá atendendo. Eu só vou verificar com os outros departamentos, matemática, química, física, humanas não tem problema. Aí eu vou conversar com eles e na segunda-feira eu mando a resposta para vocês. A Tarsis pergunta, no meu caso, a turma de Física 3, na qual eu me matriculei semestre passado, agora bate horário com outras matérias. Eu perco a garantia da vaga se eu mudar de turma? Se você mudar de turma, sim. Se você tiver que mudar de turma, aí você acaba perdendo, o Tarsis. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Vocês podem fazer o seguinte também, vocês podem me mandar mensagem depois, perguntando alguma coisa mais específica. Podem me perguntar que daí eu vou respondendo para vocês. E aí eu tô devendo para vocês, então, a quantidade se vai ter uma limitação, né, nessas disciplinas básicas, as de química, física, matemática, essas daí eu vou dar uma resposta para vocês. Agora, as específicas de engenharia química não tem problema. Professor, só uma última pergunta. Na verdade, não tem a ver com a matrícula. O senhor sabe me dizer se a UTF-PR aqui de Londrina está funcionando, o campus, tipo, com algumas restrições e tal? Ou tá tudo fechado mesmo? Depende do que você está precisando. É Camila, né? Isso. Então, depende do que você está precisando. Iniciação científica, os professores orientadores,
eles conseguiram uma autorização, então eles pegam uma autorização e para que os alunos possam tá vindo na UTF. Então, alguns alunos eu sei que estão na UTF, porque eu tive lá na quinta-feira e eu vi alguns alunos trabalhando lá na iniciação científica, eu vi alguns lá no laboratório de química também. Agora, departamento mesmo, por exemplo, se você quiser ir no DERAC, se você quiser, eles não estão atendendo presencialmente. Precisa mandar um e-mail, e aí, pelo menos, eu vou dizer para mim, eles estão respondendo bem rápido, tá? Então, é como se eles estivessem o tempo todo olhando e-mail, recebendo informação, então eles estão trabalhando da casa deles, então eles estão respondendo rápido. Ah, sim, é no DERAC mesmo que eu preciso falar. Então, eu vou mandar um e-mail para eles. Obrigada, professor. Manda um e-mail, quer ver só? O e-mail deles é derac-ld@utfpr.edu.br. Aí eles respondem logo, tá? Então, eles estão bem rápidos com relação a isso, porque eles não estão trabalhando presencialmente, então na casa deles eles estão respondendo rápido também. Matheus, a biblioteca não está funcionando, tá? A gente vai ver como que se consegue fazer uma forma de solicitação, e aí essa vai disponibilizar os livros, mas não está funcionando. A biblioteca ainda é um problema que a gente tem para resolver. Dependendo dos livros, vocês conseguem acessar lá pela minha biblioteca, até consegue, mas eu sei que a maior parte desses livros são livros básicos, né? Os livros que vocês precisam mesmo, que são os específicos, eles não têm nessas bibliotecas. Então, a gente precisaria da física mesmo. Então, isso é um problema que a gente precisa resolver. E aí, são todas as UTFs que precisam resolver esse problema, de todos os campos dentro da UTF. A gente precisa resolver esse problema com relação à biblioteca. Semana que vem, quando a gente estiver retornando, eu vou ver se numa reunião com a Dirgrade eu vou levantar esse problema aí. Então, Mayara, é o mesmo problema de pegar livro, né? Então, como vocês estão com esse livro ainda, na verdade, vocês não vão precisar pagar nada. Isso aí a discussão nossa aqui é só como fazer para pegar livro ou devolver. Então, vamos ver o que a gente consegue resolver com relação a isso. Mais alguma coisa? Então, só para reforçar, pessoal, a gente tem no dia 2, às 14 horas, uma live com a Prograde, que é importante vocês participarem também, tirarem algumas dúvidas que ainda ficaram. Tem o professor e o Kaique que pode dar esse suporte para vocês. E ficar atento ao cronograma de matrícula, não perder nenhuma data, horário, qualquer dúvida pode chamar a gente, que a gente está ali para ajudar vocês. Muito obrigada, professor, pelas dicas e esclarecimento de dúvidas. E para quem quiser rever de novo a live, vai ficar lá no Kaique, acredito que até amanhã a gente consegue postar lá no YouTube. Muito obrigada e ótimo dia para todos. Obrigado e bom final de semana para todos. Tchau, tchau.